Les comunico un saludo de parte da Igreja Presbiteriana de Panamá. Dá para entender, não é? Uma saudação da parte dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Panamá. Irmãos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Deus me deu a alegria de passar aqui pelo sul da Bahia esses 10 dias. Estive em Vitória da Conquista no final de semana. Nesta semana aqui, como o reverendo Marcelo já demonstrou, depois a gente volta para lá e depois eu regresso a Pernambuco, onde estou nesses dias com a minha família. Me permita me apresentar um pouco. Eu sou Raimundo Montenegro, como o reverendo Marcelo tão bem disse, contemporâneo dele na época do JMC, nosso seminário lá em São Paulo. Lá, trabalhando como seminarista, conheci uma jovem paranaense chamada Veridiana. Nos casamos, iniciei o ministério aqui vizinho, na região sudeste. Em Minas Gerais nasceram os 2 filhos, Esté e Davi. Depois, já está lá, dá até para ver já aí. Então, minha esposa, Veridiana Esté, a mais velha, hoje está com 22 anos, está morando na minha cidade, Campina Grande, na Paraíba, passou um tempo com a avó dela, deve iniciar a faculdade no próximo mês. Davi, que é o segundo da frente, que é o primeiro que está à direita ali, foi o outro mineiro, casou-se em fevereiro do ano passado, depois de ter feito um treinamento no Instituto Soli Deo Glória, que treina para teologia e tecnologia. É um treinamento de fazedor de tenda. Isso é um termo na missiologia que a gente chama, que é uma pessoa que usa suas habilidades profissionais, mas também aproveitando oportunidades ministeriais. Era o meu sonho, eu confesso, só que na minha época não tinha nada disso. E Deus me colocou de outra maneira, e eu acho muito bom o que Ele colocou, não estou reclamando não. Mas na idade dele eu imaginava isso. Ele casou com uma moça e me deu uma netinha, que nasceu esse ano. Então eu sou vovô, apesar desses cabelos assim que não tão brancos, que é a Alice. Então veja, um paraibano casado com uma paranaense, com 2 filhos mineiros e 2 filhos paulistas, que são o Arthur e o Felipe, que nasceram lá em São Paulo. Eu tenho uma nora maranhense e uma neta pernambucana, né? O meu filho Arthur está namorando com uma colombiana, que ele conheceu lá no Panamá, na igreja. Eu não sei o que é que vai resultar de tudo isso, essa mistura que é a raça humana como um todo. Então isso é um pouco da nossa apresentação. Servi e tenho servido ao Senhor como ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil por mais de 24 anos. A maior parte desse período como pastor de igreja local. Conheço muito bem essa realidade, mas o Senhor tem nos permitido experimentar também um trabalho transcultural. Passamos um período na Albânia, um país do leste europeu, de maioria muçulmana até então, deu uma pequena virada recentemente. Alguns muçulmanos migraram mais de lá e os católicos ortodoxos voltam a ser maioria depois de séculos. Foi uma região, eu devo comentar daqui a pouco sobre isso, que ouviu o Evangelho já há muito tempo atrás, mas hoje está bastante distinto. Nós voltamos para o Brasil para um período de pastoreio e depois voltamos à agência presbiteriana que nos apresentou o desafio do Panamá, um país da América Central, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles também. Bem, esta é a introdução para vocês entenderem quem está aqui falando com vocês. É um pouco da Igreja Presbiteriana do Brasil através de nós. Mas eu lhe comunico a abrir a palavra do Senhor neste momento na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Por gentileza, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Ok, obrigado. E eu vou pedir para você o seguinte, vamos ter um momento, dividir esse momento aqui em 2, a gente vai fazer uma reflexão bíblica primeiro, depois eu retomo comentando alguma coisa sobre o projeto. Pode ser assim? Uma breve reflexão bíblica como um exercício devocional aqui. Versículo de número 14, Romanos 15, 14. Agradeço ao reverendo Marcelo, ao reverendo Lenny Erison, né, pela oportunidade. Acabei de conhecê-lo pessoalmente ali rapidamente. E peço para o pastor da igreja ler esse versículo, por favor. Romanos 15, 14. Ouçamos. Possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Ok, obrigado. Deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos caminhar um pouco nesses versículos aqui, só para nós nos situarmos. Estes versículos são o que alguns exegetas e missiólogos interpretam como sendo o aspecto do relacionamento ministerial mais pessoal entre Paulo e o destinatário, que é a igreja de Roma, ok?
a carta de Paulo aos Romanos é considerada pelos estudiosos da Bíblia, os exegetas do Novo Testamento, uma das cartas mais sistemáticas que nós temos na Bíblia. Possivelmente a de Paulo a mais sistemática. Curiosamente, talvez até pelo fato de que não foi a igreja de Roma fruto do seu trabalho missionário diretamente. Então Paulo apresenta um resumo geral da mensagem cristã para aquela igreja, que era a igreja que estava localizada na sede do Império Mundial, né, do Império Romano, que mandava no mundo como um todo, com o propósito, nós vamos ver nos versículos aqui um pouco mais adiante, de apresentar à igreja o conteúdo de sua mensagem, dizendo o seguinte: olha, vamos fazer uma parceria missionária. Eu, como Paulo, gostaria de ter com vocês, ele vai dizer isso logo no primeiro capítulo, para sermos edificados mutuamente com a troca de dons espirituais, ganhando e recebendo, e quero contar com vocês como apoiadores para o projeto missionário. Esse missionário sempre força a barra para o lado deles, né? Todo mundo vai dizer. Deixa eu tentar justificar aqui, né, para que não fique essa sensação. Vamos ver aí, versículos de 22 a 24, alguém leia, por favor. Romanos 15, de 22 a 24. Vinte e quatro. Ok, obrigado. O que é que alguns estudiosos veem e dizem aqui? Paulo, como missionário que era, desenvolveu o seu ministério. Vocês lembram do livro de Atos dos Apóstolos, como a gente está vendo a expansão do cristianismo pelo mundo, como em alguns momentos ele precisou até mesmo trabalhar com suas mãos. Ele diz: olha, não que eu não tivesse o direito de ser mantido, eu tinha, mas nessa circunstância foi necessário que isso ocorresse. Mas a maior parte das vezes ele foi mantido por igrejas que se apoiavam, e tinha essas aproximações estratégicas. O que ele está fazendo aqui? Ele está apresentando à igreja de Roma o seu projeto missionário. Ele diz: eu já trabalhei nessa região de Judeia, Samaria e circunvizinhança, trabalhei bastante, vocês conhecem isso. Há muito tempo eu quero estar com vocês, não tive tempo até agora, porque a minha agenda está cheia, estou pregando em vários lugares, plantando igreja, treinando gente e tal, mas eu não desisti de ir aí. Eu quero ter um tempo com vocês, para conhecer, para a gente ter comunhão, estar junto, e ser encaminhado por vocês até a Espanha. Aí alguém pode dizer: ah, Paulo era esperto, ele queria ir para a Espanha, né? Porque o negócio era feio lá no Oriente Médio, né? O negócio era para ir para a Espanha. Gente, a Espanha dos dias de Paulo não era a Espanha do Barcelona de hoje não, tá? Ok? Do Real Madrid, não era disso não. Era os confins da terra conhecido de então. Eles não sabiam dessa massa de terra tremenda que é o continente americano. O que o pessoal sabia é que depois da Península Ibérica, depois do que na época não era ainda Espanha como país, né? Era tudo Império Romano, era uma região chamada Espanha, Lusitânia, que depois vinha a ser Portugal. Eles sabiam que tinha um oceano imenso. Então, o próprio Paulo queria, e nós vamos ler isso em Atos capítulo 16, levar o evangelho mais para o Oriente. Deus o impede, o Espírito Santo o impede por duas vezes, a Mísia e Bitínia, e o Senhor providencialmente lhe encaminha para o Ocidente. E ele trabalhou profundamente, foi o primeiro mensageiro da mensagem cristã no continente europeu, a pregar, a plantar igrejas. Ele diz: olha, eu já trabalhei bastante nessa região. Só que a mensagem de Jesus e a ordem de Jesus para a igreja foi o quê? Ir e fazer discípulos de onde? De todas as nações. Então o seu propósito é dizer: eu quero levar no limite extremo, onde não há conhecimento, e quero ter um tempo com vocês, para ser por vocês encaminhado até a Espanha, que era o ponto mais longínquo do Império Romano para o Ocidente. Então alguns exegetas e missiólogos entendem que aqui está a justificativa pessoal de que Paulo ter apresentado esta carta aos romanos. Ela é a que tem menos elementos pessoais da vida da igreja local, como você vê na carta de Filipenses, né? Ele até puxa a orelha de algumas pessoas que estão lá tendo esse problema, porque ele conhece pessoalmente muita gente de lá. A carta aos romanos são temas mais gerais, e é como ele está dizendo: olha, é isso que eu tenho para apresentar, Deus fez algo na vida de vocês, e eu quero contar com vocês como apoiadores para o trabalho lá para a Espanha. Tudo bem? Faz sentido isso aqui? Vamos voltar para o versículo 14 que foi lido aqui. Paulo destaca 3 coisas positivas que ele sabia da igreja de Roma. Quais são elas aqui? Ele está destacando como algo positivo. Eu estou certo, meus irmãos, sim, a vosso respeito de quê? 3 coisas que ele faz. O que são? Que vocês estão cheios de bondade, é o primeiro. Segundo, de todo conhecimento. E terceiro, e são
capazes de admoestar uns aos outros. Posso dar a real aqui, falar em poucas palavras o que é que ele está dizendo? É aquilo que muitas vezes, quando o pastor, eu olho aqui e digo, gente, isso é o sonho de todo pastor para a sua igreja local. Você tem uma congregação com gente bondosa, porque às vezes tem uns crentes que parecem uns cabritos, né? Não é ovelha não, dá trabalho, dá cabeçada nos outros, espeta, critica, agora gente com coração bom, é evidente sinal de que a graça de Deus trabalhou conosco, porque por natureza nós não somos bons. Você lembra que Jesus falou, por que você me chama de bom? Não há nenhum que seja bom, somente um. Lembra disso? Quando ele diz, vocês estão cheios de bondade, ele está dizendo, eu reconheço a graça de Deus na vida de vocês, que já mudou o coração de vocês. Hoje vocês têm um outro olhar para com as pessoas, têm uma outra disposição. Vocês estão cheios de bondade. Segunda característica, estão cheios de todo entendimento. Imagina uma congregação com gente boa e gente bem doutrinada, que conhece a Bíblia, que entende as coisas. Porque uma boa parte do trabalho pastoral também é tentar resolver problema de gente que não entende as coisas, tirar a minhoca na cabeça de gente que ouve tudo quanto é programa, vai em tudo quanto é igreja, mistura tudo quanto é teologia, não sabe explicar nada, não encontra resposta e a gente vai lá pacientemente. Agora você imagina uma igreja de gente boa e cheia de conhecimento, que você vai falar as pessoas amadureceram, compreendem bem as coisas. Isso é uma maravilha, não é verdade? Ele diz, eu sei de vocês isso, vocês têm muito conhecimento. Terceira característica, e vocês estão aptos para demonstrar uns aos outros. Isso, em outras palavras, significa, sabe o quê? Vocês têm maturidade para explicar e aplicar a palavra de Deus uns na vida dos outros. Pastor, não é isso que a gente sonha para a igreja que a gente está trabalhando? Gente boa, coração bom, santo, piedoso, amável, que conhece a Bíblia, que não fica, pastor, eu não sei que decisão eu tomo aqui, me ajude com coisa básica. Você vai lá pacientemente, ele tem bastante conhecimento e ainda trabalha na igreja do Senhor, ajuda os outros irmãos, sabe aconselhar. Você olha, parece perfeito, não é verdade? Agora olha o que diz o próximo versículo, a primeira palavra do próximo versículo, qual é? Qual é a primeira palavra do versículo 15? Entretanto, o que é isso? Entretanto, nem precisa ler o resto do versículo, depois a gente vai ler. Entretanto, conjunção adversativa. Lembra daquelas aulas lá de gramática lá? Exatamente. Na minha cabeça vem essa sequência familiar todinha. Sabe aquela aula que a professora falou assim, hoje nós vamos estudar sobre orações coordenadas adversativas. Que são frases que apresentam ideias contrárias àquela outra. E elas vêm precedidas das conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, porque apresentam ideias contrárias. Por que está aí? Paulo está dizendo o seguinte, ele começa falando da igreja de Roma, dizendo, vocês têm qualidades tremendas que a graça de Deus deu para vocês. Coração bom, conhecimento bíblico teológico e disposição para o serviço. Porém, nem tudo são flores. Tem coisa que não está legal com vocês não, e eu tenho o dever de alertar. Olha o que ele diz no versículo, ele diz assim, entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. A linguagem é uma linguagem mais rebuscada da Bíblia. Vamos trocar isso em linguagem simples? O que Paulo está dizendo é o seguinte, apesar de todas essas qualidades que você tem, eu vou ter que puxar a orelha de vocês em alguma coisa que vocês estão esquecendo. É isso que ele está dizendo. Entretanto, apesar de tudo isso bom, vocês estão esquecendo de algumas coisas. E o meu dever, como ministro de Deus, que fui designado, é alertar para um ponto que está falho na igreja de Roma. O que é? Vamos ver? Ele continua dizendo, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Vamos ver. O que é que ele está dizendo? Deus já tem trabalhado na vida de vocês. Uma igreja na capital do império, que tem demonstrado muitos frutos da graça. Só que vocês perderam a visão do chamado de Deus para fora. O trabalho interno, vocês estão feito bem, mas de fora não. Deus me chamou a ser ministro do Evangelho aos gentios, para que, olha como ele coloca aqui, versículo 16, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo.
Há muitos motivos que podem levar alguém a se envolver com a obra missionária. E eu não sei quantos missionários você já ouviu ao longo da sua vida. Eu me lembro de tantos que eu ouvi desde a adolescência. E muitas vezes iam dados estatísticos, apelos emocionais, histórias de gente passando necessidade educacional, e de saúde, e de evangelho. E alguns dizendo, a cada minuto morrem tantos, estão indo para o inferno e tudo. E todo tipo de situação que me incomodava, parecia um certo apelo emocional. E eu te digo sem medo de errar. Infelizmente, uma boa parte do envolvimento da igreja com o trabalho missionário é por apelo emocional e não por uma compreensão bíblica do que Deus está requerendo de nós. O que Paulo está fazendo aqui é exatamente o oposto. É dizer, eu vejo a bênção de Deus e a graça de Deus na vida de vocês. Vocês têm bondade, vocês têm conhecimento e vocês têm disposição para o serviço. Mas vocês estão se esquecendo que Deus tem um louvor a receber de povos que ainda não entregaram e que deve fazer parte da responsabilidade da igreja tomar parte desta tarefa de entregar a Deus um louvor e uma oferta através de outros que ainda não o fazem. John Piper, no seu livro Alegre-se os Povos, ele vai falar que há muitas motivações para levar alguém ao trabalho missionário, mas nenhuma se compara ao compromisso em ver Deus recebendo louvor e adoração entre pessoas que antes não o faziam. É isso que Paulo está dizendo. Há um louvor, vocês já entregam louvor a Deus, vocês se unem para adorar o Senhor, e isso é belo, vocês servem o Senhor aqui, mas Deus tem eleito os seus em outros lugares, que ainda não foram alcançados. Deus continua sendo desconhecido em muitos lugares. Em outras palavras, Ele ainda não recebe o louvor que lhe é devido, porque a tarefa ainda não foi completada. E se nós queremos ser uma igreja fiel, nós temos que cumprir o trabalho de casa, o dever de casa bem feito, mas também o lado de fora. É basicamente isso que ele está dizendo, não é? É um desafio, não é verdade? Porque eu costumo dizer o seguinte, e eu fico à vontade para comentar estas coisas, porque fui durante muito tempo servir como pastor de igreja local. E o desafio de você instruir a igreja, preparar, cuidar das necessidades internas, mas ao mesmo tempo desafiar para o trabalho de fora. Jesus disse no início de Atos dos Apóstolos, Atos 1:8, ser-me-eis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e até os confins da terra. O termo bíblico apresentado para aí é um termo de adição, é uma conjunção aditiva, como e, nem, também, de novo, oração coordenada, só que agora é aditiva, vai acumulando. Então nós temos funções para fazer na nossa cidade onde nós estamos, também na nossa região, nossa cultura, nosso povo e outros vizinhos e próximos e até os mais distantes. Nós somos chamados a fazer este testemunho, ou dar esse testemunho de Cristo concomitantemente em todos esses lugares. Aí você vai dizer, pastor, mas é muita coisa, como é que a gente vai dar conta disso tudo? Lembra que Jesus falou isso para um grupo de 120 pessoas. Está lá no início de Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos quando veio a promessa do Espírito Santo. E naquele mesmo dia, Deus já foi anunciado e ouvido as grandezas de Deus em vários idiomas, que foi o milagre do Pentecostes lá. Ele diz, como nós estamos ouvindo as grandezas de Deus em nossos próprios idiomas. O que é que Deus está mostrando lá no início de Atos? Eu serei conhecido, louvado, adorado e exaltado até os confins da terra. Só que vocês fazem parte dessa tarefa. Vocês vão ser as testemunhas e as pessoas que eu vou usar para ser conhecido e louvado. Então aqui Paulo está escrevendo à igreja de Roma, que era a igreja na capital, para falar desse desafio que eles tinham. Eles desenvolviam um trabalho local bom, mas faltava um envolvimento maior do lado de fora. É o que a gente pode dizer que eu comparo com dois problemas de vista, né? Eu sou míope, eu preciso de óculos para corrigir a miopia, porque senão eu não enxergo longe. Algumas igrejas são míopes, ela enxerga perfeitamente o que está perto, entende todas as suas necessidades. Departamento infantil, UPA, mocidade, escola dominical, a necessidade de treinar a gente para fazer aconselhamento e tudo. Está aqui, ele enxerga bem, mas lá fora não consegue enxergar. Curiosamente, tem um problema oposto. Gente que tem hipermetropia, ela vê bem fora, mas longe não. Aí a pessoa está assim, quando vai ler alguma coisa, coloca aquele óculos, que é a presbiopia também, que é outro, né? A vista cansada. Aí você vê a pessoa usando o óculos para ler, aí fica olhando para você assim por cima,
Não é? Porque ele tem um problema de vista de perto. Tem um problema de vista de longe e tem um problema de vista de perto. Então a igreja que vê bem de longe faz conferência missionária, chama um missionário, vem fantasiar com aquela roupinha lá, canta uma musiquinha, fica todo mundo emocionado, levanta uma oferta missionária e tudo. Mas a pessoa que diz que gosta tanto de missões nunca evangelizou o vizinho. A igreja que se diz que gosta tanto de missões nunca plantou uma outra igreja na sua cidade. Quer dizer, tem uma visão para fora, mas não tem uma visão para dentro. O que a gente aprende aqui de Paulo? Para nós sermos uma igreja madura, nós temos que glorificar a Deus em todo o chamado dele para a nossa vida. Temos tarefas internas para fazer, dentro da própria comunidade. Temos uma tarefa regional aqui para fazer no nosso bairro, na nossa cidade, na região do nosso presbitério. Abrir uma outra congregação, começar uma outra igreja, não é verdade? Mas até onde é o limite disso? Até os confins da terra. É claro que uma igreja sozinha não vai conseguir fazer tudo isso. Aqueles 120 logo se tornaram 3.000 com a conversão destes, quando Pedro prega, né, a palavra, e elas foram crescendo e se envolvendo cada vez mais. Deixa eu seguir para concluir essa parte. E Paulo, descrevendo ainda, diz no versículo 19: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças e até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O que é que Paulo estava fazendo no seu ministério? Precisamente aquilo que Deus estava chamando toda a igreja cristã a fazer. Você vê que ele está descrevendo, parece até que a gente está ouvindo as palavras de Jesus lá em Atos, né? Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Então ele vai dizer, eu já tenho divulgado o Evangelho de Cristo nessas regiões, todas aqui, não é isso? E ele vai dizer, Jerusalém, circunvizinhança de Jerusalém, a Judéia e Samaria, até o Ilírico. Alguém sabe qual é a região do Ilírico? Não, né? Algumas Bíblias vão ter uns mapas lá no finalzinho, você dá uma olhadinha lá. O Ilírico é a região que hoje corresponde à Albânia, onde nós estivemos, o norte da Albânia e o sul da República de Montenegro, curiosamente o sobrenome da minha família, não é? Então aquela região foi evangelizada primeiramente por Paulo. Que privilégio, não é verdade? Quando nós fomos à cidade de Durres, que é a maior cidade litorânea lá da Albânia, tem um lugar que tem uma placa aqui dizendo, aqui esteve presente pregando o Evangelho o apóstolo Paulo. Aquela região foi evangelizada, o cristianismo se tornou a religião da maioria da população. Na época do Império Bizantino, que era o cristianismo oriental grego, depois os turcos otomanos começam a se ampliar na ocupação e os albaneses são islamizados na sua maioria. A igreja evangélica lá naquela região não chega a 1% hoje. Há um cristianismo de tradição católico ortodoxo e há uma população muçulmana na Albânia, em Kosovo e na Bósnia. Países que contam com uma população evangélica de menos de 1.000. Você imagina, o país todo. São países com 2 milhões, 3 milhões de habitantes, alguns 600 mil, mas que contam com uma pequena porção. O que é que Paulo está fazendo aqui? Agora voltando para o tempo de Paulo. Ele está dizendo, olha, eu tenho me empenhado em tudo isso. E por que tenho feito isso? Olha o que ele diz, versículo agora 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. O que é que a gente aprende disso? Paulo tinha uma convicção de um chamado pessoal, que a despeito de apontar para uma vocação missionária, e aqui está a descrição clássica do dom missionário. Pode ser que alguns contestem essa ideia de dom, não vou nem entrar por esse debate aí. A palavra apóstolo veio até nós como uma transliteração, ou seja, uma cópia adaptando para a nossa própria língua, da língua grega, ok? E ela tem 3 ideias dentro de si, são 3 conceitos que estão debaixo da palavra apóstolo. O primeiro é apóstolo como ofício, não é? Como representante, como autoridade. 12 apóstolos é equivalente aos 12 patriarcas. Os 12 patriarcas, autoridades da igreja do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos, as autoridades da igreja do Novo Testamento. Tudo bem? Era em número de 12, não tem mais. Gente usando esse tipo de apóstolo hoje é meio estranho, porque teria que ter sido escolhido por Cristo, está entre os 12 e está vivo até hoje. Para poder estar assim, não tem mais isso. Apóstolo também apresenta um outro conceito, que é o conceito de portador da revelação. Quando Paulo escreve aos Efésios, diz que a igreja está edificada sobre o fundamento lançado pelos apóstolos e profetas.
Do mesmo jeito que Deus revelou a sua palavra na antiga aliança pelos profetas, em via de regra, como os principais portadores desta revelação, na nova aliança foi pelos apóstolos. Paulo, que foi um apóstolo fora de tempo, como ele vem a dizer, foi um portador de revelação. Mas tem um terceiro sentido, e este terceiro é o que perdura até o dia de hoje. Nós não temos mais apóstolo vivo, porque teve que ter sido escolhido pessoalmente por Cristo, testemunho de sua morte e ressurreição. Paulo foi a exceção, a única, reconhecido pelos outros. Nós não temos mais revelação, depois que a revelação bíblica foi completada, temos esta palavra, ninguém está escrevendo mais livro da Bíblia agora para seguir como palavra de Deus, correto? Mas tem um sentido que permanece, que é o sentido literal da palavra apóstolo. A palavra apóstolo, na língua grega, significa o enviado. Aquele que a igreja diz, olha, a tarefa aqui está sendo realizada, mas tem lugar que ela está precisando. E para que eles ouçam e Deus receba louvor e adoração, é preciso que alguém seja enviado para ir para lá. Esses nós passamos a chamar de missionários. Você pode enviar alguém para a periferia da cidade para plantar uma igreja numa congregação. Você pode enviar para o interior do estado, numa região que não tem igreja, o presbitério está muito longe. Ou você pode enviar para um outro país, para um lugar em que o trabalho está carente e que não se desenvolve. A estes chamamos de missionários, ok? Então este sentido continua tendo essa função, continua tendo esse dom, continua tendo essa necessidade. Como que uma igreja local toma parte de tudo isso? Com associação. Se associa em oração, se associa com engajamento e diz, nós vamos estar presentes nisso aí, com contribuição, às vezes até com uma contribuição até ministerial. Tem gente que separa um período da sua vida e diz, eu vou dar 2 semanas em um campo missionário. Um médico, um outro profissional da área de saúde. Eu conheci algumas pessoas que fizeram isso. Em vez de simplesmente pegar pacote turístico e sair viajando pelo mundo, eles vão separar uma parte da minha vida e vou dar em um lugar em que a igreja está pequena, fraca, dar uma contribuição, quer seja ministerialmente, pregando a Bíblia, quer seja com outros apoios para o trabalho se desenvolver. Paulo, que entendia o chamado e a vocação, se dedicou integralmente. Nós somos chamados a participar em tudo isso. Ok? Então esse aqui é o ponto. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem algumas frentes de trabalho missionários, basicamente 4. Nós temos a APECOM, que tem divulgado o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo pelas mídias, pela TV, são os programas em que o Hernandes aparece pregando aí, aparece no YouTube e tudo mais. Muitas pessoas têm ouvido o Evangelho através desse caminho, ok? Nós temos um outro caminho que é a Junta de Missões Nacionais, que cobrem campos distantes e que são carentes do Evangelho aqui dentro do nosso próprio país, por isso que é chamado Junta de Missões Nacionais. Então, aqui no interior da Bahia tem alguns lugares que são campos de missões. O presbitério não alcança, nenhuma igreja tem, mas a junta manda. O terceiro é o PMC, que é Plano Missionário Cooperativo. Esse é para auxiliar a plantação de igrejas em cidades onde já está estabelecida, tem presbitério, tem igreja, mas como às vezes não é tão barato assim, costuma ter um certo custo, o PMC entra com uma parceria, oferece uma parte do recurso e se planta a igreja. E o quarto segmento, a autarquia, é a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Antes era Junta de Missões Estrangeiras, mas mudou o nome por quê? Porque, para ser mais preciso, se percebe, é tão desafiador mandar um evangelho para o Panamá, alguém para falar no Panamá ou na Albânia, quanto para mandar, por exemplo, para uma população indígena no interior do nosso país. Está no nosso país, mas tem outra língua, tem outra cultura. Um imigrante que vem da Síria, que vem do curdo, dentre os curdos e que se instala por aqui. Então a APMT tem campos de trabalho no Brasil e fora do Brasil. Hoje o maior campo de trabalho da APMT são os indígenas no Brasil. São dezenas de missionários que estão trabalhando com indígenas. Porque apesar de estar no Brasil, é como se fosse um outro país. É totalmente diferente a língua e a cultura e tudo mais. Ok? E tem os outros que são países mesmo. Então é nesse sentido que nós chegamos. Nós recebemos, aí vamos voltar para aquelas imagens lá, e eu vou concluindo com isso aqui. Nós recebemos o desafio da APMT de irmos cooperar em um trabalho no Panamá, que foi um desejo antigo. O nosso continente latino-americano é um continente, ou subcontinente latino-americano, né? Geopoliticamente Latinoamérica, América Latina, tem essa característica muito semelhante. Nós somos colonizados por nações católicas, né? Espanha e Portugal. O catolicismo se tornou a religião dominante. Durante muito tempo era até proibido ter outra religião.
Ao longo do século XX foi tendo essa abertura de se pregar o Evangelho, e isso ocorreu lá. Pode passar, vamos ver, tem a foto aí, pode passar mais adiante. E aí a gente apresentou esse relatório, ao final de 3 anos, a proposta era cooperar com o estabelecimento de um trabalho presbiteriano pioneiro no Panamá. Quando a gente visitou, logo depois que terminou a pandemia, eu fui com a minha esposa lá ver. Uma das coisas que me chamou a atenção e apertou o coração, a gente tinha trabalhado num país muçulmano que era a Albânia, e eu cheguei lá no Panamá e vi uma mesquita enorme numa das avenidas principais, a Avenida Balboa. E o que doeu o coração foi a pessoa dizer: esse país conta com uma mesquita muçulmana, mas não tem uma igreja presbiteriana organizada ainda. Aqui no nosso continente, você imagina, os muçulmanos já estão sedimentados, espalhando sua religião, de imigrantes, normalmente é por imigrantes, tem imigrantes paquistaneses em geral, tem uma comunidade judaica muito forte lá, a maior que eu já vi em algum lugar também, tem pessoas de várias partes do mundo, mas o presbiterianismo era muito fraco. O índice de evangélico é até semelhante ao do Brasil, porém, a maioria esmagadora das igrejas tem um nível de conhecimento bíblico muito superficial. Não há muita prática de estudar a palavra de Deus. São cultos, campanhas, promessa disso e daquilo outro, e o conhecimento bíblico é muito fraco. Não estou dizendo isso como presbiteriano, que a gente tende a valorizar o conteúdo bíblico, não é verdade? Eu estou dizendo para vocês o que se ouve dos próprios pastores panamenhos. Isso é uma carência nossa aqui no Panamá, é Bíblia. Formação teológica, discipulado, muitas pessoas não sabem o que é isso. Houve o início do trabalho em 2011, se mandou uma família de missionários para lá, só que o missionário começa a ter alguns problemas de saúde, volta para se tratar aqui no Brasil, e o grupo que ficou lá acabou descaracterizando um pouco. Quando ele regressa depois do período de tratamento, algumas pessoas tinham abandonado esse trabalho, dizem: não fico, já está descaracterizado, não quero. E quem ficou lá supostamente para ajudar, deu uma desviada no perfil. Então, para evitar o conflito, ele disse: não, então ficam vocês aí. E ele foi atrás dos outros que saíram e começou um segundo trabalho presbiteriano. Esse segundo trabalho se desenvolve, a saúde dele piora e ele morre. E a APMT não conseguiu tão rapidamente mandar um outro missionário. Manda um outro para lá, que ainda passou um tempo para aprender o espanhol, para se adaptar e tudo. Com algumas dificuldades, vem a pandemia. Aí fica distante. Nós chegamos exatamente no fim da pandemia. 3 famílias foram aprovadas para ir para lá. E nós chegamos. No primeiro ano, tentando ajustar, aprender língua, cultura, comunicar, tirar o visto, conseguir autorização para matricular filhos na escola. Nós chegamos com uns 4 filhos. Logo, Davi voltou para fazer aquele instituto, mas tinha os outros lá. A minha filha ainda precisava de alguns complementos de estudo. Acabou não se adaptando, volta também para viver com a mamãe. E que foi a parte mais difícil. Qual foi a parte mais difícil sua da experiência lá no Panamá? Ele disse: foi me despedir de filho meu, 1 por ano. Se for difícil para mim, precisa dizer quão difícil foi para minha esposa? Não. Foi a parte mais difícil. Esse é o lado... Gente, eu não estou falando isso para sensibilizar ninguém, não. Até mesmo porque eu não imaginava que ia ser tão dura. Ia ser tão duro assim. É só para dizer que é o que é. Essa é a realidade. Entendeu? Nós experimentamos isso. Deus, na sua graça, depois move um pouco as circunstâncias, a gente consegue o visto religioso. Fomos o primeiro a ter o visto religioso no Panamá. Passamos a orientação para os outros que conseguem também. A igreja consegue, foi a última contribuição do missionário anterior, consegue o registro civil junto ao país. Foi isso que ajudou a tirar o visto religioso depois. E com isso entra uma nova fase. Vamos seguir? Pode passar mais adiante. Aquela foto lá de cima foi uma foto que eu tirei quando eu visitei. Eram 10 pessoas que frequentavam os trabalhos dominicais. Era um ponto de pregação. Tudo muito incipiente, ninguém entendia direito o que é igreja presbiteriana, nem nada, bíblica. Nessa segunda foto, já vem algumas pessoas que foram se achegando ao trabalho e que a gente começou a identificar como potenciais líderes da igreja e vamos trabalhando com eles também. Pode seguir, adiante o próximo. A nossa atuação, basicamente, nesses 3 anos foi doutrinamento dos crentes locais nos padrões de Westminster. O que é que isso significa? Nós estamos começando uma igreja presbiteriana aqui. A gente não pode ter vergonha nem medo de ser presbiteriano. A gente tem que ensinar quais são as nossas crenças. A Bíblia é a palavra de Deus, todo mundo diz que é. Mas por que se interpreta de maneira diferente? Porque não se conhece muito bem o que é. Então a gente assumiu essa postura muito clara.
estudando o catecismo ao longo de um ano, um domingo, com todo o seu conteúdo, uma liturgia mais sóbria, como convém ao presbiterianismo, bem explicado, com a leitura bíblica, com canto, com a oração, e doutrinando o povo nisso. E as reações foram as mais distintas, porque veio gente de tudo quanto é perfil que você possa imaginar. Vinha gente sem religião, gente vinda do catolicismo romano, gente vindo de igreja pentecostal, de igreja neopentecostal, de igreja batista, de igreja fundamentalista. O que eles não conheciam era a igreja presbiteriana. E nós fomos esse tempo todo explicando pouco a pouco. Alguns disseram, pastor, hoje eu confesso, viu? Quando eu cheguei aqui eu fiquei meio espantado. Esse negócio de batizar criança, água por aspersão, batismo por aspersão, liturgia, sacramentos, daqui a pouco eu vou ter que fazer o sinal da cruz para entrar nessa igreja. Eu falei, calma, não é assim. Mas pouco a pouco ensinando a Bíblia, ensinando os termos, o ensinamento. O que eu mais ouvi nesses 3 anos, o que eu mais ouvi no Panamá foi, finalmente nós encontramos uma igreja em o que é lido da Escritura bate com o que é pregado e ensinado depois. Parece o óbvio isso, né? Não parece o óbvio? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é o óbvio em muitos lugares do mundo, tá? O que para a gente parece que é simples, escola dominical, estudo bíblico, tirar dúvidas, aconselhamento, não é a regra por aí fora. E é uma grande carência lá no Panamá. Você tem muitos movimentos de promessa, de campanha, de cura, de tudo, e conhecimento bíblico muito pouco. O que nós fizemos foi simplesmente abrir a Bíblia, estudar, tirar dúvidas, aconselhar pessoas e expor a Escritura e nossas crenças. E Deus foi trazendo os frutos. Eu digo, o que ocorreu foi que a gente estava com um cesto embaixo de uma árvore madura que só precisou colher. Não foi nada de extraordinário. Ao final dos 3 anos, Deus nos deu a graça de organizar uma assembleia constituinte da Igreja Presbiteriana no Panamá, com 39 adultos, 36, pode passar mais adiante. O trabalho foi crescendo. Está vendo aquele jovem de azul ali na frente? Esse é o Arthur, que é o que ficou lá, né? O mais velho que ficou. Ao longo do período lá no Panamá, esse menino disse, pai, eu quero ir para o ministério também. Eu falei, meu filho, calma, você está muito novo, acho que você não entendeu ainda as coisas aqui. Vamos estudando a Bíblia e servindo aqui na igreja e tal. E ele foi se envolvendo mais e mais. Ele disse, aqui precisa de ajuda. Eu disse, perdoe papai não sabe jogar futebol, não sabe tocar nada, não sabe fazer, eu só sei pregar a Bíblia. Então assim, tem outras necessidades aqui. Aí ele aprendeu por conta própria a tocar violão, está ajudando numa programação de tarde feliz, que é como se fosse uma EBF para crianças lá. Desse outro lado aqui foi quando chega uma outra família depois, o Alexandre, que hoje é o pastor da igreja lá do Panamá, está aqui do lado na foto da direita. Ele foi meu aluno no seminário de Belo Horizonte, o seminário de Noel Nicodemo Zeller, né? O seminário presbiteriano lá. E foi para lá. Pode seguir, o próximo. E aí a gente, ao final dos 3 anos, nós tivemos a graça de ver a organização eclesiástica da igreja, não é? Pode passar mais adiante. A casinha ficou pequena, nós mudamos para um outro salão. Lá na frente você já vê um salão que abrigava mais pessoas. Dessa foto do lado de cá, o Jorge, que é aquele da primeira foto. Lembra que eu mostrei uns que a gente começou a investindo na vida deles como líder em potencial. E ele está conduzindo a liturgia aqui na igreja. Pode seguir mais adiante, pode seguir também. E aí foi o dia da organização eclesiástica da igreja. Ali está, 36 membros comungantes e 7 menores. 3 presbíteros treinados e eleitos, conselho organizado lá no Panamá. Bênção de Deus. Esses 3, Remibélio Matos, Maximiliano e Jorge Sánchez. Os 3 panamenhos. Quando chegamos lá, havia 2 ou 3 panamenhos. Hoje, mais da metade da igreja de panamenhos, e todos os presbíteros são. Um deles, inclusive, é um nativo panamenho, um indígena, cuna, cujo espanhol é o 2º idioma. E ele aprendeu e digo mais, e já há vocacionados para o ministério, gente que entende que Deus está chamando. Então quando eu volto e apresento o relatório e diz, olha, o país aqui é fechado, e eu vou terminar com isso porque o tempo está passando aqui. O país, para não ficar dependente só do canal do Panamá para existir, diversificou a sua economia, abriu, deu isenção total de impostos para empresas se instalarem lá. Mas para proteger e não deixar os próprios nacionais desempregados, tem uma lei no Panamá que diz: cargos qualificados para empresas nacionais só podem ser ocupados por panamenhos.
Então, se você estudou pedagogia, história, medicina, engenharia, seja lá o que for, se você vem de fora, ou você já vem contratado por uma multinacional, numa cota lá que tem, ou então você não pode trabalhar, só o panamenho que pode. Quando eu vi isso, eu disse, não vai dar para ficar aqui com a minha família, eu estou com os filhos tudo entrando na vida adulta. Aí eu falei, não, tira da gente daqui e manda para outro país, onde eu possa estar com os meus filhos. Aí eles disseram, não, já que está aí e você conseguiu o visto, fica aí mesmo. Por isso que eu fui me despedindo de um filho por ano. Estou entendendo agora qual que foi a situação. A vida segue, né? Tem que seguir. Não foi fácil, não está sendo fácil. Quando terminou, eu disse, pronto, tá bom, concluiu. Ele disse, não, então há um pedido de socorro para um outro país, Portugal, e aprovou. Só que ao final, com tudo que foi ocorrendo, o coração foi apertando, né? De ver. E o pessoal dizia, pastor, considera a possibilidade de voltar para cá. Eu estou orando para dar errado lá em Portugal, não dá certo. Para que você volte, eles disseram isso e eu fiquei olhando aqui. Eles podem orar do jeito que você quiser. Eu não tenho medo de oração contrária, não. O bom é que você ora. Deus sabe responder a oração. Muito bem. Mas ao final, a própria PMT, quando esteve presente naquela ocasião, ela viu e diz, olha, o cenário aqui é melhor do que a gente imaginava. E o nosso desejo é que vocês voltem lá para o Panamá. A gente então passou por um período de divulgação e Deus, na sua providência, foi conduzindo as coisas de tal maneira que há 3 semanas atrás a PMT responde a uma consulta, a gente explicou como está a situação no momento, as dificuldades de conseguir ir para Portugal, existem algumas, e a condição que estava lá, e eles então autorizaram a gente voltar para o Panamá. Então, se Deus permitir, até o final do ano, nós estamos regressando ao Panamá, só que agora apenas eu, a minha esposa e o meu filho mais novo, com um projeto focado em treinar a liderança nativa, outros oficiais, e juntamente com eles, iniciar novos pontos de pregação no Panamá. O desejo do nosso coração é, juntamente com esses vocacionados que tem, a gente começar ponto de pregação para serem futuras congregações e a largo prazo, outras igrejas, pelo menos mais 3, para organizar o presbitério do Panamá e assim ter uma denominação presbiteriana. Portanto, participar do projeto agora Panamá Ancon significa participar da plantação de uma denominação presbiteriana em solo panamenho. É este o desafio que nós apresentamos para vocês, para que vocês se unam a nós em oração e aqueles que quiserem, Deus assim conduzindo também, tomar parte em ofertas também. As nossas portas estão abertas. Pastor, está contigo. Não sei se ele deixa aberto, se alguém faz alguma pergunta e tal. Pode ser? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário, alguma curiosidade? Essa é a hora. Faça agora e a gente vai procurar responder. O que é que você gostaria de saber a esse respeito? Na língua não foi difícil não, porque eu acho o espanhol uma língua encantadora, né? Em casa eu sofro bullying porque a gente vai aprender depois de velho, não aprende do mesmo jeito, né? Então todo domingo eu voltava para casa e meu irmão falava, mas pai, você falou isso errado de novo, pai. Você não aprende esse negócio, pai, fala direito, não é assim, é daquele outro jeito. O pessoal lá é muito acolhedor. Então o que ocorre? Quando eu estou falando e eu vejo que o semblante fechou assim, eu vi, devo ter falado besteira. E aí eles interagem. Na aula, como estudo, é mais informal, né? Quando ocorre no culto, dá um pouco mais de trabalho, mas eles vão corrigindo a gente também, de tal maneira que Deus nos dê graça, a gente consegue se comunicar. Não precisa de intérprete, não. Na Albânia eu precisei de intérprete. Na Albânia eu não consegui ter afluência, não. A gente pregava com um intérprete. Mas lá é nesse portanhol o suficiente para ser compreendido. Pelo menos assim, sabe qual é o meu prêmio de consolação? Eu digo, ó, se eles estão entendendo mesmo assim, eu não sei, mas está voltando. No próximo domingo vem de novo, então deve estar entendendo o suficiente para dizer, ó, vale a pena continuar ouvindo, não é? A irmã aqui tinha levantado a mão. Foi um conjuntinho de dificuldades. Assim, eu não imaginava. Só para você ter ideia, nós fomos no Ministério da Educação 6 vezes para conseguir autorização para matricular os filhos na escola. Porque eles vinham de um modelo educacional que no Panamá eles não sabiam como ajustar para lá, ok? Precisava de um histórico, precisava de umas coisas que não tinha aqui, e isso foi difícil, isso deu dor de cabeça. A primeira foi o visto.
Como não existia igreja presbiteriana no Panamá, nós consultamos 1, 2, 3 advogados, ninguém sabia como pedir o visto para a gente. Porque eles assim, vocês não chegam com um convite. Lembra que eu falei de que o governo disse que não pode trabalhar a menos que seja contratado por uma multinacional? O nosso caso não é multinacional, mas é uma igreja. Ele disse, como não existia a igreja ainda, ele disse, como é que resolve esse problema? Você não pode chegar só assim, oi, eu estou aqui querendo viver entre vocês. Ele disse, não, você tem que provar que alguém vai acobertar vocês. Então isso deu trabalho também. Deu um pouco de trabalho adaptar-se com o clima do Panamá. O clima do Panamá é como o clima de Manaus, assim, é de floresta amazônica. Então a gente diz assim, só tem 2 estações lá. É uma estação quente e outra estação mais quente ainda. Então você escolhe qual que você prefere. É quente e úmido, né? Então assim, a umidade chega a 98%. Você fica pegajoso o dia todo, isso dá trabalho. Por exemplo, nós tivemos problemas aí de fungo na pele. Eu nem sabia que fungo dava na pele, sabia que dava na unha, no meio dos dedos, né? Mas você pegava o dedo do meu filho, ele brinca dizendo que é o dedo radioativo, porque ele fica brilhando até hoje. Ele foi curado tudo, mas a pele ocorreu alguma coisa que ela ficou diferente, ficou brilhosa. Então são pequenas coisinhas que vão se juntando e que se tornam sempre um desafio para o missionário, entendeu? Não foi nada absurdo. Nós não tivemos uma ameaça de morte, não violência, essas coisas assim não teve não, mas teve essas. Mas eu te digo, para nós como família, o maior desafio foi despedir-se dos filhos sem saber que ia ter que fazê-lo. Porque como brasileiro, a gente quer se despedir dos filhos só na hora do casamento, né? Fica aqui, você vai estudar, não se preocupa, na hora de casar você vai embora. E ter que tomar essa decisão, eu assumo completamente o ônus disso. Eu brinco dizendo assim, eu espero que meus filhos fiquem bem, porque senão vai dar muito dinheiro para terapeuta depois do que os pais fizeram com ele, nesse período aqui. Mas tem uma outra família lá que tem 2 filhos jovens adultos que continuam morando com eles, mas não consegue trabalho. Você viu o drama que foi? Eu pensando com a minha esposa, eu digo, eu não quero meu filho com 22, 23, 24, 25, 26, e sem conseguir trabalho aqui, a vida tem que seguir, tem as outras fases da vida, não é verdade? Então a gente teve que se despedir antes do que a gente imaginava. Deus está sendo gracioso e bondoso, porque eles estão sobrevivendo até agora, né? Dando as suas cabeçadas, um mais do que o outro, né? Mas estão seguindo, ok? Sim. Sim. Não é não, minha filha, não é fácil não. E eu quero ver os 2 velhos agora aprender a viver sozinhos, sem filho, como é que vai ser? Alguém mais? Tudo bem? Reverendo Lene, está contigo.